Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caros amigos, estamos aqui mais uma vez. Dessa vez para darmos uma resposta católica ao ilustre deputado, senhor Jean Willis, deputado federal pelo Rio de Janeiro e pelo Partido Socialismo e Liberdade, que ontem fez acusações caluniosas contra o Santo Padre Bento XVI. Vamos começar falando da história, partindo do início. O Santo Padre Bento XVI, na virada do ano de 2011 para 2012, fez uma declaração dizendo que o casamento gay era uma ameaça à humanidade. O senhor Jean Willis, deputado federal e militante da causa gay, insatisfeito com o posicionamento do Papa, fez acusações caluniosas contra ele via Twitter, acusando o Papa de ter acobertado os casos de pedofilia que aconteceram na igreja nos últimos anos e acusando o Papa de ser nazista. Nós vamos então examinar essas duas acusações feitas pelo senhor deputado. Começando aqui pela primeira acusação, que diz respeito ao fato de que Bento XVI, quando era cardeal, responsável pela congregação da doutrina da fé, teria acobertado o caso de pedofilia. Ora, senhor deputado, nada mais absurdo. Isso porque quem conhece a atuação do então cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, sabe muito bem que ele foi um dos que mais lutaram contra essa situação dentro da igreja. E que se ele não fez mais, foi porque alguns bispos não permitiram. Sabe-se hoje já que muitos desses casos de pedofilia aconteceram por causa da irresponsabilidade de bispos que isoladamente, não por causa de uma política de acobertamento da Santa Sé, nada fizeram com relação aos padres que cometeram pedofilia. Muitos desses bispos, entre eles o bispo Bernard Law, de Boston, foram punidos pela Santa Sé. Ou seja, afirmar que o acobertamento dos casos de pedofilia corresponde a uma política da Santa Sé, uma política do Vaticano, é desconhecimento absoluto dos fatos. Desconhecimento que não é perdoável num político, que deveria saber do que fala. Felizmente, a maioria dos políticos no nosso Brasil são assim. Ignoram tudo, ignoram assuntos fundamentais. Me parece que o senhor deputado Jean Willis não é uma exceção à regra. É mais um ignorante que está atuando aí no Congresso Nacional, que fala sem saber do que diz, que fala sem conhecimento nenhum de causa. O cardeal Joseph Ratzinger, um dos que mais combateram essa situação da pedofilia, e quando eleito Papa, não teve medo de levantar investigações com relação a isso. Tanto é, nos últimos anos, foi que apareceram a maioria dos casos que não estavam claramente esclarecidos antes de Joseph Ratzinger subir ao papado como Bento XVI. Portanto, o Papa Bento XVI tem que ser visto como um Papa que tem enfrentado essa situação da pedofilia e tem tentado, sim, resolvê-la. Agora, com relação à questão da pedofilia, uma coisa é clara. A maioria dos padres pedófilos são homossexuais. Homossexuais que foram infiltrados dentro da igreja. E eu digo isso com base numa obra escrita pelo jornalista Michael Rose, um jornalista norte-americano. O nome dessa obra é Goodbye, Good Man. Uma obra que relata a infiltração de homossexuais dentro dos seminários nos Estados Unidos.
por obra do movimento gay, que colocou psicólogos dentro dos seminários americanos para selecionar rapazes com tendências homossexuais para o sacerdócio católico. Isso tudo, evidentemente, também financiado pela KGB russa, tinha o objetivo de destruir a igreja por dentro. Portanto, se hoje há tantos casos de pedofilia dentro da igreja, é graças à infiltração do movimento gay dentro da igreja, que quis usar e quer usar a igreja como plataforma para a defesa de suas causas. Não à toa hoje temos no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, um grande contingente de padres gays, muitos até mesmo defendendo o homossexualismo. Isso tem acontecido nada mais, nada menos, senão pela infiltração e pela atuação do movimento gay dentro da igreja. Portanto, se há pedofilia dentro da igreja, é porque antes há homossexualismo. Não podemos dissociar pedofilia de homossexualismo. A maioria dos pedófilos são homossexuais. E uma tara sexual, um distúrbio, uma deformidade sexual leva a outra. É evidente. Então, para quem queira informação sobre esse assunto, leia a obra Goodbye Good Man, do jornalista Michael Rose. Ele mostra com provas cabais que a igreja foi infiltrada por agentes do movimento gay, que infiltraram dentro dos seminários rapazes homossexuais para depois se tornarem padres. Outra coisa que deve ser dita, senhor Jean Willis, é que o movimento gay no Brasil e no mundo defende a pedofilia. O Luiz Motti, líder do grupo gay da Bahia, em seu site, qualquer um pode visitá-lo pela internet, defende o direito, vejam, o direito de um homossexual ter prazer com um menino, ao qual ele possa chamar de filho e ao qual ele possa ter também na cama como seu parceiro sexual. Basta procurar na internet o site do Grupo Gay da Bahia, o site do senhor Luiz Motti, que é professor de uma universidade da Bahia, professor de antropologia, que recebeu, inclusive, a medalha de honra ao mérito do presidente Lula durante o seu mandato. Outro sim, o filósofo Michel de Foucault, filósofo francês, homossexual declarado, defensor do sadomasoquismo e de outras aberrações, também era um defensor da pedofilia, do direito de que um homem tivesse prazer com uma criança. Ora, então agora o senhor vem dar uma de puritano, acusando a igreja de ter acobertado os casos de pedofilia, mas o movimento gay sempre defendeu a pedofilia abertamente, diferente da igreja, que tem uma lei muito clara. O direito canônico, que é a lei da igreja, determina a punição a quem pratique sexo com crianças, se for um sacerdote. E essa lei tem sido aplicada. Não com facilidade, porque muitas das vezes as investigações levam tempo, mas na medida das possibilidades, o Santo Padre tem procurado aplicar essa lei. Vamos agora aqui esclarecer a outra acusação que o senhor Jean Willis faz ao Papa, chamando ele de nazista. Ora, essa acusação é ridícula, porque o Santo Padre, quando era jovem, viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, foi, como todos os outros jovens alemães, recrutados para lutar na Segunda Guerra pela Alemanha. Ora, não lutar era deserção, e deserção é crime, levava à prisão. Independente do jovem ser ou não filiado ao partido nazista, ele precisava lutar pela Alemanha. Era uma obrigação cívica
Se ele não cumprisse essa obrigação, ele seria preso. Ora, alegar que o Papa XVI é nazista pelo simples fato de ter lutado no exército alemão durante a Segunda Guerra é prova de ignorância histórica, de burrice, ou então de má fé, o que é o mais provável. Creio que o senhor Jean Willis não é tão burro ao ponto de não saber disso. Certamente fez essa acusação de má fé, porque quer denegrir a igreja. Ora, deputado, saiba de uma coisa: todos os inimigos da igreja ou já estão mortos, ou irão morrer um dia. E a igreja continuou de pé e continuará de pé. Os iluministas na Revolução Francesa queriam destruir a igreja, não conseguiram. Estão hoje mortos e a igreja está viva. Os comunistas tentaram acabar com a igreja, não conseguiram. O comunismo na Rússia ruiu e a igreja continua de pé. Portanto, tome muito cuidado, porque aquele que se levanta contra a igreja não é contra a igreja que se levanta, é contra Deus que se levanta. Me lembro aqui de uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, em que Jesus ressuscitado aparece no caminho de Damasco a Saulo, que então era perseguidor dos cristãos. Jesus então perguntou a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia Jesus diretamente, perseguia a igreja. Perseguir a igreja é perseguir Jesus, como o próprio Cristo ressuscitado deixou claro no caminho de Damasco a Saulo. Se tu persegues os cristãos, Saulo, tu me persegues. Senhor Jean Willis, o que o Papa fez foi nada mais nada menos do que usar o seu direito democrático de se expressar, de expressar a opinião que o cristianismo tem sobre o casamento gay. Para o cristianismo, isso é um absurdo, um atentado à família natural, homem e mulher, porque isso vai contra aquela antropologia natural, aquela condição essencial do homem, que é ser masculino ou ser feminino. Deus criou apenas dois sexos complementares. Portanto, foi isso que o Deus Criador de todas as coisas, o soberano supremo do universo, estabeleceu. E é assim que deve ser. E nós cristãos lutaremos com todas as forças para que o casamento gay, essa peste, não se instale no Brasil. Fique atento, senhor deputado, porque nós estamos atentos. Nós cristãos não estamos dormindo. Nós estamos de ouvidos e olhos abertos para lutar contra as insídias do movimento gay, que quer destruir a civilização humana e a moral cristã. Católicos, cristãos de outras denominações, nos unamos contra o movimento gay, que quer acabar com a moral cristã, destruir as sólidas bases de nosso país, que é um país que foi consagrado a nosso Senhor Jesus Cristo desde as suas origens. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.